Tem uma história que a Bíblia relata que fala de quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles eram prisioneiros, escravos, né, no Egito, e eles saíram através de Moisés, da vida de Moisés que os guiou, né, nessa saída. E eles chegaram até o deserto e eles fizeram um acampamento no deserto, ao pé de um monte. E a Bíblia diz que Moisés subiu até esse monte para orar, para falar com Deus. E aí tem um texto que eu quero ler para vocês justamente dessa história que diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça-nos um Deus, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Bem, Moisés já fazia alguns dias que estava no alto do monte orando e o povo se viu como que sem um líder, sem alguém para estar na frente. E eles chegaram em Arão, que era irmão de Moisés e um ajudante de Moisés, e chegaram em Moisés e falaram assim: olha, não sabemos o que se passa desse Moisés, então faz para nós um Deus que nos conduza. É justamente sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós viemos até Jesus e vamos até Jesus, ou até uma igreja, ou a um lugar que tem uma palavra, né, para nos auxiliar, em busca de um Deus para nos conduzir, em busca de um Deus que nos conduza na terra que nós queremos caminhar. Quando eu olho para esta palavra, se a gente pegar lá na raiz da palavra hebraica ou aramaica que foi escrito, essa palavra Deus, é a mesma palavra que se refere ao Deus Criador, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. É a mesma palavra que lá em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É a mesma palavra que fala lá em Gênesis sobre Deus, é a mesma palavra que aqui nesse versículo fala sobre Deus. Então, eles chegaram em Arão, não pedindo para que Arão fizesse um ídolo para eles, como era o povo egípcio, a cultura egípcia, né? Que criava deuses. Não, eles pediram para que Arão fizesse uma imagem do Deus que eles acreditavam, o Deus de Israel, o Deus que é o Deus Pai, Pai de Jesus Cristo, que enviou Jesus para nos salvar. O que me deixa intrigado é justamente isso, e é justamente isso que eu quero falar. Muitas vezes nós buscamos em Jesus, no Deus verdadeiro, um Deus feito conforme aquilo que nós queremos ver dele. Esse povo, eles tinham uma imagem do que eles queriam a respeito de Deus. O que eles queriam de Deus nesse momento? Eles queriam um Deus que nos conduza no caminho do deserto. Muitas vezes nós chegamos a Deus querendo um Deus à nossa maneira, ao nosso modo. Ou seja, nós buscamos Deus para que Ele atenda a algo que nós precisamos. Nós buscamos Deus para que Ele dê alguma coisa que nós necessitamos. Nós buscamos Deus e queremos que Ele se amolde à nossa necessidade. Querido, entenda. Não é Deus que tem que se amoldar à nossa necessidade. É nós que temos que nos amoldar ao caráter de Deus. É nós que temos que ser transformados para se parecer com Deus e não nós querermos que Deus se pareça com aquilo que nós entendemos dele. Se nós pararmos na rua, por exemplo, e perguntarmos para uma pessoa assim: você crê em Deus? Ela dirá com certeza: creio. E se nós perguntarmos assim para ela: o que é Deus para você? Nós vamos ouvir as frases mais interessantes, bizarras e intrigantes que possa se sair. Cada um descreverá Deus à sua própria maneira. E não é isso que Deus espera. Deus quer que você o conheça como Ele é e não que você forme uma imagem de Deus que Ele não é. Hoje Deus te convida a você se render a Ele para que você o conheça na sua plenitude. Para que Ele seja Deus na sua vida e você seja moldado por Ele. Você seja transformado à imagem dEle e não o contrário. Então entenda, busque a Deus pelo que Ele é e não pela necessidade que você tem dEle. Busque a Deus pela grandeza que Ele tem e não pela necessidade que você tem nesse momento dele. Busque a Deus porque Ele é um Deus grande, poderoso, que te ama e que te quer, e que quer te transformar e te amoldar à maneira dele.
É isso que Ele espera da sua vida, é isso que Ele quer de você, é esse um dos propósitos da sua vida. Então, é interessante você conhecer o que Deus tem para você. Uma das coisas que Deus tem é te moldar à maneira e à imagem dEle, e não o contrário. Então busque a Deus, queira Ele, se entregue a Ele, Ele te ama. Deus te abençoe.